Começar a gravar, então boa noite aí, Vitor e Gustavo. Boa noite. Eu vou passar para vocês o conceito de quando a gente faz um painel, um exemplo, lá no Power BI tem esse recurso. Eles chamam de cartão de dados, cartão personalizado. E isso dá para fazer no Excel de uma forma bem simplesinha, tá? E acaba dando um efeito legal. Se às vezes você quer demonstrar os dados, e aí você usa esse recurso. Só que para usar ele, a gente tem que ter bem afinhadinho dois conceitos, que é o do formato personalizado e, consequentemente, da função texto. O formato personalizado, depois eu passo uns arquivos para vocês explorarem tudo certinho. E aí vocês conseguem fazer bem. E aí a gente finaliza montando o gráfico e usando o recurso de juntar informação dentro de um objeto texto. Só que no gráfico, esse objeto texto vai ser o rótulo. Vocês vão ver que fica bem legal. É uma coisinha bem simples, é só que as pessoas às vezes não exploram, às vezes por falta de curiosidade. Tranquilos? Então acho que o meu arquivo está aberto aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Onde que estava? Beleza, estava aqui. Tá enxergando aí, Gustavo? Eu tô. O Vitor tá, acho que o Gustavo também deve estar. Então, assim, quando a gente fala de cartão personalizado, é esses recursos aqui, ó. Fica uma caixinha, tal. Tem umas pessoas que capricham mais, outros capricham menos, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar no Google. Vou jogar aqui, ó, o Google. Vou pôr aqui, cartão personalizado dashboards. Aí ele dá várias opções, vou aqui em imagens para ter umas ideias. Bom, aqui, essa imagem aqui é a que eu peguei lá para vocês, mas tem aqui, ó, um exemplo. Essa parte aqui, ó, é a parte do cartão. Deixa eu pegar aquela ferramenta que dá o destaque na tela. Aqui, ó. Cadê ele? Isso aqui é o que a gente chama de cartão, tá? Então aqui tem um objeto, aqui na verdade tem 1, 2, 3, 4 objetos. Aí ele junta e dá esse efeito. Então as pessoas pegam e muda a fonte, o tipo de fonte, a cor, traz uma imagenzinha. Quem usar o Excel 365 ou o Excel 2019, lá na parte de inserir tem ícones. Fica bem legalzinho. Então, basicamente é isso que é um cartão. Tá? Tem uns que acabam caprichando mais. Tá? Ó, a parte de cartão é essa parte aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de cartão. Tá? A pessoa vem, coloca um texto aqui novamente. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Aí ele junta esses objetos, às vezes agrupa, aí dá esse efeito. Tranquilos? Então, basicamente é isso que eu vou passar para vocês. Aí no final vocês falam, ah, mas era só isso, pô, um negócio tão legal assim. Tá vendo? Esse aqui, ó, já é do Power BI. Então tem a Rose aí que não pode participar hoje. A Thaís também, ela comenta bastante lá que no trabalho novo dela comentam bastante Power BI. Então, isso aqui já está pronto no Power BI, ó. Isso aqui para o Power BI é um único objeto, ó. Tá vendo? Esses aqui são os cartões. Mas dá para fazer no Excel. Sofre um pouquinho? Sofre. Isso aqui é o que a gente chama de cartão personalizado. Então lá fora usa bastante isso daqui na hora de fazer um painel. Ele traz informação resumida, assim, em destaque. Tranquilos? Deram para entender mais ou menos o que é um cartão? Sim. Sim. Ah, A ó, base então... do Power BI é o Excel ou não? Nada a ver. Não. O SQL? Não, o Power BI é o seguinte, Gustavo, as pessoas até confundem um pouco. Lá onde eu dou aula, muita gente tem aula de É porque tem Excel um Power Query, né? Aí o Power Query é é do assim, ó. Excel.
Lá onde eu dou aula, aqui em São Paulo, às vezes os alunos ficam nessa dúvida, mas é Excel, não é não. Assim, ó, o Power BI, ele é um software, tá? O que esse software faz? Dentro de um processo de BI, que é inteligência de negócios, é uma cadeia muito grande, a parte de BI. Vai desde você educar as pessoas a considerar o dado como investimento e não como custo. Isso é assim, muito longa essa cadeia. E tem uma parte dessa cadeia que você acaba consumindo muito tempo, que é a parte de ETL, que é o extração, tratamento e carga, né? O E seria o do extract, o T de treatment e o L de load. Então, traduzindo, seria extração, tratamento e carga. Então, você tem, de um lado, várias bases de dados. E essas bases, às vezes, têm os termos diferentes. Então, numa base eu tenho feminino, na outra base eu tenho mulher. Na outra base eu tenho F. Né? Aí, fazendo uma analogia aos gêneros. Aí, quando você vai migrar isso para um painel, para fazer algum tipo de trabalho, você não pode ter essa variação de termos. Você tem que tratar tudo isso e transformar numa coisa só. Então, o ETL faz essa parte de extração das fontes, o tratamento, que é a normatização, e a carga em outro lugar. O Power BI, ele é rico nisso. Isso ele é poderosíssimo, tá? De fazer ETL. Então, o que a Microsoft investiu? Bastante para trazer o que ela tem de melhor. Então, se a gente pegar o conceito do Windows são janelas, né? A tradução. E esse conceito bem amigável e intuitivo de cliques, então você vai no Excel, você dá um clique, formata tal, eles levaram isso para dentro do Power BI. Então, quem é da área de BI, que tem que fazer códigos imensos para fazer a parte de ETL, no Power BI é cliques. Ele vai dando um clique. Então, isso é o Power BI, é um software. E o Power BI também tem a parte de visualização de dados. Não é tão rica quanto o Excel, é muito boa, só que você não tem a liberdade que você tem no Excel. É fechadinho lá, você não vai montar o gráfico que você quer, não. Você vai usar o que está lá. E aí ele também já tem os botõezinhos prontos, então quando você vai fazer um painel, um dashboard, o Power BI também é legalzinho, você ganha bastante tempo, mas não tem a flexibilidade que você tem no Excel. Tranquilo, Gustavo? Aí o que acontece? A Microsoft pegou e antes de lançar o Power BI, ela acabou usando o Excel, vamos dizer assim, como laboratório. Então, o Excel, ele tem ferramentas que fazem algo parecido com o que existe no software Power BI. Então, dentro do Excel, ele trouxe aí, como se a gente fala de... Eu tive uma aula, foi engraçado, o instrutor falou que era os 3 cavaleiros do Apocalipse. Que era o quê? O Power Query, o Power Pivot e o Power View. Essas 3 ferramentas, esses que existem lá nativos do Power BI, podem ser utilizados dentro do Excel, mas longe de ter a parte prática de cliques do que tem no Power BI. Legal? Mas você consegue fazer muita coisa também de tratamento de dados dentro do Excel com Power Query. Então, exemplo, eu quero tratar dados. Você está falando de Power Query. Eu quero visualizar os dados. É o Power View. Tá? Tudo isso tem dentro do Excel. E aí, mais para frente, nos nossos encontros, a gente acaba abordando alguma coisinha, porque dá para fazer muita coisa prática. O Vitor teve várias atividades do Contas a Pagar, de consolidação de dados, que a gente abandonou o código em VBA e passou a usar o Power Query. Muito prático. É bem simples de fazer isso. Tá? Chega a ser intuitivo. Beleza, Gustavo? Consegui aí mais ou menos? É nessa linha, tá? Bom, então aqui dentro do arquivo, ó, eu deixei pronto aqui um cartão personalizado. Ó. Isso aqui é um cartão, tá vendo? Então, ó, quantos objetos eu tenho? Ó? Tenho uma caixa de texto, ó. Tenho outra caixa de texto aqui. Tenho outra caixa de texto aqui, ó. Tem uma outra para trazer o número. Tem uma outra aqui. E tem uma outra aqui, ó. Tá vendo? E tem uma outra aqui também. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, no final, só para dar esse efeito aqui, ó.
É só para dar esse efeito. Tranquilos? E aí, o que nós passamos a fazer quando você vai fazer um painel? Os valores, principalmente, não impede que você também faça isso para o texto. Esses valores, nós vamos vincular eles às células. Então, exemplo, eu tenho aqui na minha célula o valor de 35. Ele vai trazer para cá. Ah, depois eu pego e coloco o valor de 40. Ou o meu painel vai mudar esses valores automaticamente, tá? Conforme o resultado das formas. Aí, automaticamente, esse valor muda aqui dentro. Então, para você fazer a mágica de respeitar o formato, então aqui eu tenho o formato, tá? Qual que é a dica? Se eu vinculo um objeto com uma única célula, e essa célula só tem um conteúdo, ele respeita o formato da célula. Então, assim, se a célula já estiver formatada em porcentagem, ele traz porcentagem. Se estiver formatado para número, traz número. Se estiver formatado para data, traz data. Agora, se eu juntar duas informações dentro desta célula, ele já não vai mais respeitar a formatação. Aí você fala assim, Rodrigo, mas então eu vou usar sempre vários objetos? Não. Às vezes, o Excel, quando você vincula uma célula, ele só enxerga uma célula. Você não consegue falar para ele, eu quero que você enxergue essa célula e essa outra célula junto. Ele não permite, ele só enxerga uma. Então, a gente tem que juntar dentro da célula as informações que a gente quer que ele demonstre. Por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho da função texto. Tranquilos? Deu mais ou menos para sentir? A gente vai fazer bastante prática disso aqui, tá? Bom, então, aqui o que eu vou pedir para vocês, eu vou descer um pouquinho, ó. Vamos pegar isso aqui como exemplo, tá? Seria aqui o percentual de vendas, né? De revendas. Então, eu peguei a célula aqui, ó. Todos vocês vão na célula A5 e colocam 35%. Então, essa célula já está formatada. Tranquilos? Só 35%. Ah, mas eu vou ter que digitar isso? Não, às vezes lá no seu trabalho, você tem um cálculo que muda esse valor. O importante é que o Excel só vai enxergar essa célula. Então, o resultado que tiver ele vai te trazer. Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó? Aqui Rodrigo, tem que ser... Oi. Para esse tipo de dashboard, você poderia utilizar tipo tabela dinâmica, puxando a informação direto? Também. Assim, Vitor, ele vai olhar a célula. Ele não vê a origem da célula. Ele vê o resultado da célula. Ele só vê o resultado. Beleza? Você colocou aí 35%? Colocou aí, Gustavão? Diego aí, conseguiu colocar, Diego? Tranquilo. Então aqui, ó. Vocês vão clicar uma vez aqui nesse objeto, ó. Tem que ser... Como é que você vai ter certeza que é o objeto 35%? Você leva ele para cima e para baixo, ó, tem que ser ele o selecionado. Tá, ó. Você não vai clicar no meio dele. Você vai clicar... Você tem que clicar bem na linha, ó. Ou você clica aqui nessa parte da linha, tá vendo? Ou você clica aqui, você tem várias opções. Você pode clicar aqui, você tem que clicar no tracejado. Quando você clicar no tracejado, o que ele vai fazer? O tracejado vai virar uma linha contínua e o cursor vai parar de piscar, ó. Cadê o cursor? O cursor sumiu. Tranquilos? Com isso, o Excel sabe que eu fiz o quê? Que eu selecionei o objeto, tá? Aí que vocês vão fazer, ó, como mágica, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão clicar aqui, vocês vão vir aqui na barra de função, colocar um igual e clicar na célula que tem a fonte do valor que você quer. Então, eu vou pegar, ó, cliquei aqui, igual, e vou clicar na célula A1. Então, aqui na barra de função, ele está falando o quê? Que esse objeto fará referência ao valor que estiver na célula 1. Quando eu der um Enter, você vai falar assim, ah, não mudou nada. Primeiro, ele já mudou a formatação, porque quando eu faço o primeiro vínculo, ele traz a formatação normal dessa caixinha. Aí o que eu vou fazer? Vou simplesmente formatar essa caixinha. Então, primeiro passo para todo mundo ficar junto. Deu certo os 35%? Vamos testar. Vem aqui ó, nos 35 e coloca 50. E vê se aqui vai mudar 50.
Mudou de todo mundo? Beleza. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse objeto, vou clicar nele, vou clicar na linha dele, ele vai abrir aqui, ó, ferramentas de desenho. Então vou vir aqui, formatar, e aqui eu tenho liberdade, ó, se eu quiser mudar a cor, tá vendo? Eu venho aqui, ó, vou colocar ele vermelho. Aí eu volto aqui onde? Ó, na página inicial, para mudar o quê? Aqui na página inicial, ele vai permitir eu mudar o estilo da fonte, posso mudar o tamanho da fonte, posso colocar em negrito, em itálico ou sublinhado. Esses recursos aqui eu tenho que fazer lá na página inicial. Então eu venho aqui na página inicial, ó, aí eu vou falar, pô, pegar uma fonte aqui bem estilosa. Ó, peguei aqui, aumentei o tamanho da fonte, ó, aumentei a fonte e tal. Aí o que eu posso fazer? Eu quero colocar em negrito, ó, itálico, sublinhado, eu coloco aqui, tá? Bom, aí vocês vão notar que o conteúdo, ele não tá bonitinho centralizado. Tá vendo que ele tá para a esquerda? Aí na página inicial, eu vim aqui e mexo no alinhamento dele, ó. Então eu posso centralizar ele e também manter no meio. Então eu venho aqui e mexo aqui, ó. Bonitinho, tal. Olha lá, ó. Beleza? Formataram de vocês aí? Deu certo? Então, assim, basicamente, quando você vai fazer um cartão, é isso. Aí você fala assim, pô, mas tem os cartões têm os desenhos. Não tem problema, eu tenho que inserir esse objeto aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui na internet, aí eu vou passar a dica para vocês, tá? Cadê a minha internet? Tá aqui. Na internet, o que vocês fazem? Vou pegar aqui, ó, Google. Vou pegar aqui no Google. Não importa o que você quiser, se você finaliza a pesquisa com o termo vetor, porque ele vai pegar umas imagens mais desenhadinhas, mais bonitinhas. Então, exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, escola, espaço vetor, e vou pedir para ele pesquisar. E vou clicar aqui em imagens. Tá vendo? Então ele traz vários vetores, ó. Aí eu vou pegar aqui, ah, pô, esses vetores aqui são legais, ó. Tá vendo? Tem a mochilinha aqui desenhada num caderno. Ah, tá muito infantil isso aqui. Você vai procurando, ó. Tem outros aqui. Tá vendo aqui, ó, o desenho de uma escola. Você vai vendo o que te agrada, tá? Ou você pode vir aqui, ó, no Google e coloca Free Vetor. Quem trabalha na parte de marketing, nessa área específica, conhece bastante isso aqui. Quem trabalha com Illustrator conhece bastante, tá? Então, vou Tem pegar um aqui, Canvas ó. também que é legal. Oi? Tem um Canvas que é legal, tem uns desenhos também bons. Canvas. Canvas? Ah, tá. É, você pesquisa Canvas e ele traz os desenhos? Ele traz umas imagens, né? É de graça também. Ah, legal. É Mas o legal. Canvas é mais para criação, né? É mais Direto. para criação, Isso aí. né? Então, ó, imagine que aquela cartão tem a ver com frigorífico, tá? Então, achei aqui e tal, peguei, ó. Tá vendo? Aí tem uns que tem que pagar, mano. Não tem jeito. Mas tem muita coisa livre. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um miguezão, ó. Então, aqui no meu computador, tem um recurso que chama captura. Não sei se o de vocês tem, tá? Captura é uma ferramenta que permite eu dar uma grande migué aqui, ó. Então, o que o captura vai fazer, ó? Ele permite que eu pegue uma imagem da minha tela, seja ela qual for, e ele copiou isso aqui na área, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou salvar isso aqui, o Angus. Salvei o Angus, eu deixo aqui na mais trabalho. E vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Ó, o Diego falou assim, ó, grátis PNG também é uma boa. Isso é uma boa, Diegão, verdade. PNG é bom que vem sem fundo, tá? Então, ó, peguei o boi aqui. Cadê o Angus?
Aqui, ó, Angus. Mandei lá no grupo, ó. Peguem essa imagem bonitinha, tá? E salvem aí em algum lugar que vocês consigam encontrar. Aí o que eu quero fazer? Eu quero colocar o boi aqui, ó, no meu cartãozinho, tá? Aí simplesmente eu vou pegar, vou na guia, inserir imagens. Aí eu vou procurar aqui o boi. Aqui, ó, Angus, achei ele. Ele veio pra cá, aí eu configuro ele bonitinho, ó. Posso pôr aqui. Aí você falou assim, ah, Rodrigo, o objeto era cinza, né? Tão bonitinho, você colocou um negócio branco. É porque a imagem que eu achei, o fundo era branco. Aí o que eu posso fazer? Usar alguns recursos do próprio Excel. Aí é recursos de desenho, né? Ó. Peguei essa imagem, ó. Cliquei nessa imagem. Aí tem aqui, ó, formatar. Então vou vir aqui no formatar. E aqui no formatar, ele tem um recurso que chama remover plano de fundo. Aí o que eu vou fazer aqui com o boi? Eu vou remover a parte branca e vou tentar deixar só a parte cinza. Como aqui ele tem um grande contraste de cores entre o branco e o preto, ele facilita, tá? Ó. Então vem aqui remover. Todo mundo encontrou aí? Ó, tá vendo? Eu já vim aqui no remover, ó. Automaticamente ele já identificou a parte escura, ó. Aí eu venho aqui, amplio. Rodrigo, Aí o que eu... Oi. seria no inserir figura direta, é isso? Isso. Beleza. Inserir imagem. Tá, beleza. Ou imagem que ele aparece. Aí aqui, ó, o que eu vou usar a ferramenta? Toda a parte que tá rosa, ele vai tirar, tá? Então, um exemplo. Aqui ele só vai deixar ser da marcação do boi. Se eu não quero deixar esse logo aqui, ó, tá perfeito, ó. Então, ele fez essa identificação, eu venho aqui e ponho manter alterações. Não, eu quero deixar esse texto. Aí eu vou ter um pouco mais de trabalho, ó. Eu venho aqui e falo, ó, marcar áreas para manter. Aí eu falo, ó, eu quero manter essa área aqui, ó. Aí ele vai identificando. Aí eu vou ter que ir afinando isso aqui até ficar bonitinho, né? Falar para ele, não, aqui do jeito que tá, olha o que ele faz, ó. Aí eu ponho o boi aqui, ó. Tá vendo? Aí eu teria um cartãozinho personalizado. A transparência eu não sabia, não. Dá para fazer por lá. Quem manja em Photoshop é muito mais rápido e legal fazendo Photoshop. Você tem uma qualidade melhor de finalização. Pessoal, até aqui tranquilos? Deu para pegar o que é essa paradinha do cartão personalizado? Exatamente isso. Então assim, ó, se eu mudar aqui, ó, esse formato dessa célula, ó, então eu vou formatar aqui para moeda. Formatei para moeda. Ó, automaticamente ele respeita. Tá, ó, então aqui o cara vendeu 50 mil. Aí, como o meu texto está muito grande, ó, diminui a fonte e apareceu 50 mil. Beleza? O que eu quero que vocês peguem nesse momento? Ele só respeita a formatação porque dentro dessa célula só tem um único valor. Se eu usar concatenação aqui nessa célula, já era. Ele vai usar o formato original, o formato de origem, que é o formato bruto. Beleza? Bom, vamos prosseguir aqui. Então, como é que entra nesse nosso cenário a função texto? A função texto, vocês mudaram para outra abinha? Então, ó, a função texto, ela é muito simples. Eu vou clicar aqui na célula B4, ó, ela tem somente dois argumentos. O que ele pede de valor, você vai clicar na célula que tem o valor. O que vocês vão bater cabeça é o que ele pede aqui, ó, no formato. Porque o formato você tem que conhecer. Então, notem que nessa construção dessa função, eu joguei o formato para fora da função, referenciando uma célula. Se eu tivesse colocado o formato aqui dentro, ele sempre entra com aspas duplas.
Então, eu só não uso aspas duplas se eu mostrar uma célula da qual vai ter o formato, tá? Se eu não usar aspas duplas, se eu não usar uma célula como referenciamento, eu tenho que colocar aspas duplas. Então é o seguinte, vou pedir para vocês pegarem na célula A7 e colocarem um valor aí. Fala um valor aí, ô Vitor. 60 mil. 60 mil. Beleza, ó. 60 mil. E não, eu vou falar para vocês não colocarem nenhum formato, tá? Coloquem 60 mil sem formatação. Aí, que formato que você usa, Vitor? Normalmente, quando é valor, eu boto direto como moeda, né? Moeda. Então, beleza. Então, qual que é a dica da Linda para vocês? A dica da Linda é o seguinte. Se você não sabe o formato, o que você vai fazer? Você vai formatar a célula do jeito que você conhece. Então, nesse caso aqui, Vitor, você formata como? Você vem aqui, Vitor, no número e pega a moeda? Não, eu aperto direto Ctrl, Shift e o cifrão. Beleza, é o atalho, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó. Cliquem lá na página inicial, aqui nos formatos, põe moeda. Pus moeda, tá? Vim aqui, pus moeda. Beleza. Só formato isso aqui. Para a função texto funcionar, eu quero o mesmo formato do que esse daqui. Legal? Aí como é que eu faço? Essa célula já está formatada. Então eu vou clicar com o botão direito aqui nessa célula e vou procurar aqui, ó, formatar células. Encontraram? No formatar células, você não vai se perder, tá? Você vai na manha que aqui a gente só quer descobrir um negócio. Aqui no formatar células, vocês desconsideram o que ele vai apresentar aqui e peguem o personalizado, porque o personalizado é o único que tem capacidade de demonstrar o código que a gente precisa para utilizar na função texto. Então, vou clicar aqui no personalizado, ó. O formato que o Vitor usa é exatamente esse daqui, ó. R maiúsculo, cifrão, espaço, hashtag, ponto, hashtag 0,00. Esse aqui é o formato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse formato aqui, ó, que ele me passou, e vou jogar aqui, ó. Joguem esse formato na célula B3. Então era R maiúsculo, cifrão, espaço, hashtag, ponto, hashtag 0,00. Hora que eu der um Enter, olha só, essa célula ficou formatada bonitinho. Só que essa célula está sendo utilizada a função texto. Tranquilos? Vamos ver isso agora na prática. Eu vou pedir para vocês pegarem esta célula A7 e vocês vão vir aqui, ó, clicar nela e colocar o formato geral. Pronto. Então isso aqui é o que veio lá do arquivo de vocês. Então eu vou pegar e vou falar o seguinte para ele, Excel, ó, eu quero com a função texto, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, eu quero com a função texto que você formate com moeda. Então o formato de moeda é, entre aspas, R cifrão, espaço, hashtag, ponto, hashtag 0,00. Então, o que é isso aqui, ó? Esse ponto, ele é o separador de milhar. Tudo que tiver, que nem eu tenho 2 zeros aqui, ó, eu estou pedindo para ele o seguinte: 2 dígitos após a vírgula. Basicamente é isso. Tranquilos? Então, quando eu der um Enter, lá, ele fica o formatinho, tá? O mais importante que vocês têm que olhar é isso aqui, ó. Essa célula está com um alinhamento para direita. E esta célula está com o alinhamento para esquerda. Tudo aquilo que estiver formatado para... Mas eu esqueci, não queria que ele fizesse isso. Tava tão bonitinho as cores. Ó,
tudo aquilo que estiver formatado para a direita, sendo que essa célula não tem nenhum alinhamento, tá? Está alinhado para a direita, significa que isso aqui, o tipo de dado é número. E se ela estiver formatada para a esquerda, significa que o tipo de dado é um texto. Beleza? Então, toda vez que nós utilizamos a função texto, o dado é convertido para texto. E aí não dá mais para fazer cálculo. Eu não tenho como somar esse com o outro. Não dá, porque aqui esse tipo de dado é texto. Tranquilos? Bom, aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Esse formato, quando eu ponho um zero seguido de um ponto, o que o Excel faz? Ele quebra a grandeza do número. Então, um exemplo, ó. Aqui eu tenho 201 milhões 32.714. Se eu colocar o formato 0, ponto, ele só deixa 201,33. Tá? Se eu colocar 0,0 ponto, olha lá, já foi 201 milhões e 32.007. Então, um ponto, eu estou na casa de milhar. Se eu colocar 2 pontos, eu estou na casa de milhões. Se eu colocar 3 pontos, na casa de... O que vem depois de milhão? Bilhão. Bilhão. Legal? Então, cada ponto desse aqui, para você fazer um painel, para fazer um cartão personalizado, isso aqui é super importante. Porque às vezes eu vou representar assim, ó. E aqui eu vou vir ainda e vou colocar um M, ó. Ah, o M não aceitou. Beleza? Porque esse M aqui, ó, vai ter que entrar assim, ó. O que é isso, ó? 0,02 pontos. Olha lá, ó. Aí eu venho aqui e concateno com M. M do que? De milhões. Eu posso também escrever, se eu quiser, ó. Milhões. Olha lá, ó. Aí isso aqui tá dessa forma. Vocês já viram que aqui, ó, eu tive que concatenar. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. O zoom... Tá aparecendo o tempo que tem para vocês ainda, hein? Ó, tem 4,50. Beleza, dá pra gente continuar aqui, ó. Então é o seguinte, aí o que eu vou fazer? Eu formatei essa célula. Quero levar isso pro cartão, eu vou lá na guia inserir, formas, ó. Desenhei aqui, ó, o fundo do meu cartão. Ah, mas eu não quero trazer para esse. Vou voltar lá no inserir, ó. Vou pegar outra forma, ó. Vou desenhar dentro dessa. Tá vendo? Então, eu quero que o número venha aqui dentro. Vou mudar a cor dele, ó. Mudei para branco. Eu vou pegar esse objeto, que nem eu passei para vocês, ó. Igual a célula. Pronto, veio para cá, ó. Então, esse aqui foi o resultado que foi alcançado, ó lá. Legal? O que vocês têm que observar é o seguinte. Quando você vincula, aí você fala assim, Rodrigo, dá para eu colocar a função texto aqui? Não dá. O objeto, ele só lê célula, ele não lê função. Por isso que eu tenho que deixar a célula pronta e depois vincular. Tranquilos? Legal? Então, assim, eu vou dar uma derrubada nessa e vocês entram no mesmo, tá? Pode entrar no mesmo link aí. Só preciso achar aqui, gente. Cadê meu zoom? Meu zoom deu uma sumida hoje, deu uma zoada aqui no meu computador. Não consigo achar nada do zoom. Cadê o zoom? Zoom. Aqui apareceu. Entrei no mesmo, tá? Pra gente continuar. Bom, então continuando. Então, quando eu quero deixar o cartão um pouco mais aprimorado,
Aí não tem jeito, eu vou ter que recorrer à função texto, tá? Tranquilos? Bom, aí, por que a gente chegou nessa aula aqui? Porque o Roberto acabou pedindo, né, para a gente fazer um gráfico e o gráfico apresentar um pouquinho diferente. Então, na mesma abinha aqui da função texto, eu trouxe alguns números da minha cabeça aí. Saiu de lugar nenhum isso aqui, tá? Saiu, joguei número aí só pra gente ter número. Então é o seguinte, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês clicarem numa célula vazia, inserir, vocês vão pedir um gráfico de pizza, tá? Então, ó, vocês vão clicar numa célula vazia, deixa eu diminuir aqui o meu zoom. Inserir o gráfico de pizza. Pronto. Aí ele vai abrir só a janela do gráfico. Aí o que eu preciso fazer? Preciso plotar os dados aqui do gráfico. Então, vou clicar com o botão direito e vou alimentar esse gráfico. Aqui, ó, tenho que selecionar dados. Então, vou clicar aqui no selecionar dados. E vou pedir ele adicionar. Bom, o gráfico de pizza, você vai usar ele quando? Também não inventa você ter 10, 8 repartições, já fica feio. Tem que ter um limite aí de 4, 5, 6 repartições, fica legalzinho ainda, tá? Bom, aí aqui eu vou ter uma dificuldade, porque eu preciso selecionar esses dados aqui atrás, ó. Essa primeira parte aqui, ó, nome da série, isso aqui vocês têm duas opções, tá? Por favor, lá na frente, quando a gente começar a fazer a parte de painéis, vocês vão ter que começar a fazer gráfico. Então assim, ó, já vou começar de início passar para vocês, ó. Nome da série, você tem duas opções, só duas. Ou você escreve o nome da série, ou você mostra uma célula, uma única célula. O que vai acontecer? Então, voltando aqui, ó. O que você colocar aqui no gráfico é o que vai aparecer. É que depende do tipo de gráfico, tá? Mas normalmente o que você coloca aqui é o que, por exemplo, se eu colocar duas séries e for um gráfico de linha, ele vai mostrar o quê? Duas linhas assim, ó. Cada uma linha dessa é uma série. E, consequentemente, o nome de cada série é o que vai aparecer na legenda. Tá? Quando vocês vão fazer um gráfico, por exemplo, o gráfico de pizza, ele só tem uma série, sempre. E tem vários valores. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou pegar, nessa parte superior, eu nem vou se preocupar com isso. Tá? Posso colocar vendas, sei lá, se eu quiser. Vendas. É só uma série de vendas isso aqui. Agora, aqui em valores, eu vou clicar e vou mostrar para ele da célula J4 até a célula J7. Olha só. Então, toda vez que a gente vai mostrar essa parte do gráfico dessa forma, é sempre intervalo, não pode ser matriz. Lembra, ó, mesma letra significa que eu só tenho uma coluna. Números diferentes significa que eu tenho mais de uma linha. Aí, a hora que eu der um OK aqui, olha lá, o gráfico já começou a aparecer, né? Bonitinho. E aí, no gráfico de pizza, o rótulo do eixo horizontal é o que vai aparecer aqui embaixo, ó. Ele vai assumir isso como a legenda. Então, o que eu vou fazer? Rótulo do eixo horizontal. Vou mostrar das células I4 até I7. Vou dar um OK aqui. Tá? Olha lá, tem um gráfico de pizza. Só isso. Tá? Por que eu pedi para vocês fazerem um gráfico de pizza? Por dois motivos. Que todo chefe adora gráfico de pizza. Se o chefe te pedir um gráfico, você está em dúvida, manda um pizza. A chance dele falar, que maravilha. Você pode ter todo o centro de custo da GV, ele vai falar, era isso que eu queria. Você fala, tá bom. Só isso? Só. Pronto. Porque o gráfico de pizza, ele tem um recurso dentro dele que, ao meu ver, é um dos
melhores para gráficos, que é esse daqui, ó. Então, todo mundo conseguiu fazer o gráfico aí? Tá todo mundo com o gráfico pronto? O Vitor, foi? Foi. Gustavo? Foi. Alexandre? Desculpa, tava sem o som. Tá, beleza. Tá bom. Então, assim, o Diego responde no chat ou lá no grupo. Beleza, Diegão? Então, aqui é o seguinte, ó. O que vai acontecer? Eu vou pedir para que esses números sejam apresentados aqui em cada uma das suas fatias. Então, vou vir aqui na guia Design. E aqui na guia Design, eu vou vir nessa parte aqui, ó. Adicionar elemento gráfico. E vou pedir para ele o rótulo de dados. Então, aqui no rótulo de dados, vocês vão clicar no rótulo de dados, na setinha, e pôr logo esse aqui, ó, mais opções de rótulo de dados. Vou clicar aqui, rótulo de dados, mais opções de rótulo de dados. Pronto. Aí aqui do lado direito, o Excel vai abrir uma nova janela. E o que eu quero mostrar para vocês, isso aqui só tem no gráfico Pizza, ó. O que eu vou pedir para ele demonstrar? Para ele demonstrar o valor e logo abaixo ele demonstrar o quanto que representa o percentual. Tá? Pedi para ele fazer isso. Bom, aí eu vou pegar para ele e falar o seguinte, ó, o Excel, eu quero que você mostre o valor, já está ticado, eu vou ticar porcentagem, vou ticar aqui porcentagem, e logo na sequência aqui, ó, no separador, eu vou pedir para ele nova linha. Então, Excel, eu quero que você manda aqui uma nova linha. Pronto. O único gráfico que tem isso naturalmente é o gráfico de pizza. E também o gráfico de rosca, que é o gráfico da família do gráfico de pizza. Beleza, meninos? Beleza. O que eu vou mostrar para vocês é fazer isso aqui para qualquer gráfico. Só que aí a gente vai ter que ter um trabalhinho braçal, tá? Então, ó, eu vou jogar esse gráfico para cá. O de pizza tá pronto. Vou vir aqui. Vou falar o seguinte, ó, Excel, eu quero o seguinte. Eu quero um novo gráfico, tá? Então, eu não vou pedir para vocês selecionar e pedir um gráfico, por quê? Porque esse tipo de dado aqui, ó, é número, e esse tipo de dado também é número. O Excel vai se perder e vai plotar um gráfico com duas séries. Nós não queremos um gráfico de duas séries, nós queremos um gráfico de uma série só, tá? Então, para isso funcionar certinho, vocês vão fazer o mesmo processo. Clicar numa célula vazia, agora vocês vão pedir um gráfico de... Eu sempre confundo o nome. De coluna. Vocês vão pedir aqui, ó, o gráfico de coluna e peçam esse primeiro aqui. Gente, já a primeira dica para vocês, já preparando vocês lá para quando a gente começar fazendo painéis. Não usem gráfico 3D, tá bom? Gráfico 3D é proibido em painéis. Isso aqui é tosco, né? É over que eles falam. Isso aqui tá fora de ser considerado como um bom gráfico, principalmente no painel, tá? Ah, mas eu vi uma apresentação lá do marketing da minha empresa que tinha um gráfico 3D. Tá, esse cara aí tá por fora. Dentro do conceito de visualização de dados, você não usa gráfico 3D. A não ser alguns específicos. Quando você for fazer georreferenciamento, algumas coisas mais profundas. Mas é só lá. Beleza? Bom, aí nós pedimos aqui. Aí nós vamos repetir aquele processo. Falei que olha só. Você vai me trazer os dados. Vou selecionar os dados, adicionar. Aqui vai ser vendas. Beleza? Deixa eu tirar aqui. Vendas. Cuidado com essa caixinha que ela é super sensível. Mais pra frente eu ensino como é que trabalha melhor com ela. Vou clicar aqui, ó. Pum. Mostrei os valores. Os valores vieram para cá. Só que quando os valores vêm para cá, como eu não mostrei para ele aqui o eixo horizontal, né? Isso aqui, ó, esse recurso do gráfico. Cadê o meu zoom? Parece, meu filho. Isso daqui do gráfico chama eixo horizontal. Beleza?
Aí eu vou mostrar para ele o eixo horizontal. Falar, ó, Excel, calma aí, não é bagunçado assim não, ó. Eixo horizontal, você vai pegar os valores dessas células. Pronto. Aí o meu gráfico aparentemente está bonitinho. Legal? O que falta? Nem adianta eu tentar fazer, mas será que esperança minha? Vou pedir para o Excel trazer o rótulo, vou no mesmo lugar, ó, mais opções. Olha, não tem como eu trazer o valor e a porcentagem, é só o gráfico de pizza e de rosca, beleza? Mas mesmo assim eu vou deixar e aqui pedir para ele valor. Então, ó, novamente, gente, tem um cara que eu sigo ele no Instagram, que é de dashboards. Toda vez ele monta um dashboard muito bonito, só que ele comete um erro de visualização de dados. Então, assim, ó, que vocês já vão pegar isso agora e não vão cometer isso no dia a dia. Se o seu gráfico tem um rótulo apresentando os números, você não deixa esse eixo vertical mostrando os valores. E essas linhazinhas aqui, ó, elas só existem por causa desse eixo vertical. Então, se você colocar o rótulo, as boas práticas você vai tirar isso e vai tirar essas linhas também, tá bom? Boas práticas, visualização de dados. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a exterminação do futuro aqui, ó. Cliquei, deletei. Cliquei, deletei. Então, ó, o gráfico fica mais visualmente limpo, não fica tão poluído e facinho de ver. Até aqui tranquilos? Rodrigo, o meu não apareceu o número em cima, não, cara. Então, ó, clica novamente no gráfico, design, adicionar rótulo, mais opções. Ó, adicionar rótulo, mais opções. Aí ele vai abrir a caixinha aqui na sua direita. Aí você procura aqui, ó, as 3 barrinhas, opções de rótulo, aí você tica valor aqui, ó. É bom usar esse maisinho também, né? Que aí já vem Mas tudo já. é um atalho, né? É. É que esse maisinho aí, Gustavo, depende da versão. Se for versão 2010, acho que não tem esse maisinho, não. Foi aí, Vitor? Foi, agora foi. Beleza. Bom, aí o que eu quero fazer? Aquela mágica. Eu quero trazer para cá o valor e a porcentagem. Igual existe aqui, ó. Tá? Então é o seguinte. Nas versões anteriores do Excel, a gente tinha que clicar um a um. Você ia clicando e mostrando célula. Clicando, funcionava? Funcionava. Mas aí a partir da versão 2013 eles facilitaram. Só que nós temos que construir o valor e a porcentagem junto. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, rótulo mágico. Rótulo da Linda. Pronto, porque isso aqui é uma dica da Linda, né? Não deixa de ser uma grande dica. Então, vai ganhar a nomenclatura aí da Linda. Bom, aqui é simples, ó. Nós vamos concatenar as duas informações. Então, eu vou juntar esse com esse. Pronto. Não se assustem com essa coisa feia aqui. Só concatenem, ó. Concatenar. Mas eu quero usar aquela função concatenar. Dica da Linda. Não. Usa o e-comercial. Depois vocês vão entender por quê. Isso aqui vai começar a ficar um pouco complexo, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Fiz o primeiro e vou arrastar para os demais. Arrastei. Aí eu vou falar o seguinte. Excel, eu quero que você pegue o rótulo e não olhe mais para esse conjunto de células. Eu quero que você passe a olhar para esse conjunto de células. Eu tenho que fazer isso. Onde que eu vou fazer isso? Lá na parte que eu insiro o rótulo. Então, novamente aqui, Vitor, ó, voltarei lá na guia do adicionar elemento gráfico, rótulo, mais opções de rótulo, clico aqui novamente, ó, e vou pedir para ele o seguinte, Excel, aqui em opções de rótulo, eu não quero mais olhar valor, mas você tem que deixar ticado o valor por enquanto.
eu quero olhar o valor a partir das células. Isso aqui foi inserido a partir da versão 2013. Então, eu falo para ele, Excel, eu quero isso aqui, ó. Pega e olha essas células. Ele vai abrir uma caixinha, eu mostro, dou um OK. Aí aqui, ele vai apresentar os dois. O que que eu faço? Eu desmarco o valor. Eu vou vir aqui e falo, ó, não, tira o valor. Pronto. Acreditem que boa parte do trabalho já foi feito, tá? O que a gente tem que fazer agora é construir como o Excel vai enxergar isso aqui. Assim como nós construímos lá para o nosso cartão personalizado. Até aqui tranquilos para vocês? Ficou essa coisa feia aqui? Peraí, deixa eu só me sintonizar aqui, cara. Você parou, na hora do inserir dados, onde ele faz a localização dos dados ali no rótulo da Linda, nessa parte eu não consegui pegar, cara. Tá bom, vou mostrar aqui novamente, ó. Beleza. Ele vai clicar no gráfico, bem aqui assim na linhazinha do gráfico. Ele vai habilitar a guia Design do gráfico. Beleza. Aí você vai vir aqui, ó, adicionar elemento. Encontrou? Show. Beleza. Aí tem eixos. Aí, não, aí você vai aqui, ó, rótulo de dados. Ah, legal. Beleza. Aí você vai vir rótulo, mais opções de rótulo. Se caso a sua tela já abrir aqui, ó, nesse desenho, beleza. Aí você vai pedir para ele valor a partir das células, mostrar para ele o rótulo da Linda. E em segundo passo, você vai desmarcar valor. Só vai deixar marcado o valor a partir das células. Boa. Ah, tá. Oi? Eu devo falar o valor, né? Isso. Show de bola. Beleza. Tá. Bom, aí nós temos que trabalhar no formato aqui, ó. Quem vai ajudar? A função texto. Então aqui, ó, eu quero deixar o formato igual tá a célula. Tá vendo essa célula aqui? Ah, mas eu, Rodrigo, eu não sei ainda o formato personalizado. E agora, o que que eu faço? Sem problema. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou procurar aqui, ó, formatar células. Vou no personalizado. E aqui tá o código, ó. Hashtag ponto. Hashtag 0,00. Tranquilos? Bom, então, a parte do número absoluto esse é o formato. Então, eu vou vir aqui e falar, Excel, o seguinte. Então, esse primeiro argumento aqui, ó. Esse primeiro argumento que vem da célula J4, que eu tenho o valor, eu não quero que você traga ele no formato geral. Eu quero que com a função texto, você vai me trazer com o formato de hashtag ponto. Hashtag 0,00. Fecho o parênteses e deixo ele concatenando ainda com a parte de porcentagem. Porque daqui a pouco a gente vai ter que mexer nisso daqui. Tranquilo até aqui? Beleza. A hora que eu der um Enter aqui, ó, a primeira parte ele vai arrumar, ó, vou arrastar. Olha que a primeira parte já mudou, ó. Ficou 24.843,00. Esse zero que tá aqui, ó, esse 0,28 é desse número aqui, ó, da porcentagem que está apresentando como formato geral. Aí eu preciso descobrir qual é o código da porcentagem. Porcentagem com duas casas decimais. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou clicar na célula que tem a porcentagem, botão direito, formatar células. Vou vir aqui no personalizado. O código da porcentagem é esse aqui, ó, 0,00 porcentagem. Bom, aí eu vou pegar aqui e vou falar Excel, beleza. Essa segunda parte que você está olhando para a célula K4, da qual eu tenho o valor da porcentagem, você vai trazer para mim com a função texto no formato 0,00%. Pronto. Então, lembrando, cada parte da minha construção, cada parte, ó, tem uma função texto. Então, inicialmente, eu tenho a função texto dessa célula e eu estou concatenando com a função texto. Eu vou ter que deixar na mesma cor, tá? Eu não queria... Ah, consegui. Beleza. Right. Com a função texto dessa outra parte. Legal, meninos? Até aqui?
Sussa, né? Bom, a hora que vocês derem Enter, vai ficar bonitinho, ó. Ó que legal, ó. Vou arrastar. Pronto. Só que tem um detalhe. Tá vendo que tá junto? Aqui tá junto, não tá? Aí eu preciso pedir pro Excel aquela quebrar na linha de baixo. Quebrar em outra linha. Bom, até aqui tá todo mundo comigo? Beleza. Para mostrar para vocês como é que quebra, eu tenho que mostrar uma outra função. Vou pedir para vocês clicarem na próxima planilha. Bom, o que eu fiz aqui? Entre a máquina e o computador, tem uma conversão de códigos e caracteres. Quem faz essa conversão é uma tabela que chama ASCII, ou se chama de ANSI. ASCII 2, ANSI 2, tá? Chama assim, ó. O nome dele é esse aqui, ó. Aí talvez a minha pronúncia não tá muito boa, tá? Chama tabela, assim, ó, ASCII 2, tá? Essa é a tabela. Bom, cada número, cada caractere tem um número. Então, exemplo, o A maiúsculo, ele é o código na tabela ANSI 65. O A minúsculo, ele é o código 97. Por isso que quando vocês têm um cadastro onde tem que colocar uma senha, a senha diferencia de maiúsculo ou minúsculo, é por isso aqui que ele sabe a diferença, tá? Que é o que eles chamam de sensitivo. Então, cada caractere tem um código. Eu vou pedir para vocês uma observação aqui, ó. No caractere 10, que eu deixei em amarelo. O 10 é o caractere que quebra a linha, só que não dá para ver ele. Vocês têm que confiar em mim, tá? O 10 é o caractere que quebra a linha. Então, exemplo. Se eu pegar uma célula qualquer, então, exemplo, ó, Gustavo. Gustavo começa com G, G maiúsculo. Se eu pegar uma célula e colocar isso aqui, ó, igual, caractere, entre parênteses, 71 código do Gustavo, do G, e dá um Enter, ele me traz a letra G. Alexandre. Alexandre é o caractere 65. 65, ele vai trazer a letra A. Beleza? Ah, Vitor. Vitor é o caractere 24, não. 86. Vou pôr aqui 86. V. Tranquilos? Legal, pessoal? Show de bola. Então, o que eu preciso trazer? Juntar aqui no meio, falar para ele que você, olha só, eu não quero que você simplesmente concatene um com o outro e fique tudo junto. Eu quero que você concatene algo, quebre o texto e concatene a outra parte. Então, bem aqui, ó, logo após o primeiro concatenador, vocês vão colocar o cursor e vão usar a função caractere e o código quebra-linha é o 10. E você vai colocar o auto comercial. Então, o que nós inserimos de novo foi isso aqui, ó. Então, entre cada concatenador, a gente tem que ter o caractere. Podem dar Enter e arrastar. Vocês vão ver a mágica acontecer. Pô, isso é muito bom, que eu sempre colocava... Não, nem me fala, pelo amor de Deus, já tô com medo. Você desenhava uma caixinha... Não. Ah, ufa. Não, eu fazia direito até, eu acho, mas eu não fazia assim, eu colocava uma linha, né? Ah, velho. Eu transformava a barra em linha e aí ficava uma linha lá com percentual. Vixe, Cara, não, só isso aqui, ó. Gustavão. Você não conhecia, velho. Muito bom, hein? Cara, poucas pessoas conhecem isso aqui, tá? Tem muita gente aí ganhando dinheiro na internet e não sabe fazer isso. Muito louco, mano. Ó, o Diego falou que desenhava caixinha, tá? Diego, pelo amor de Deus, nunca mais desenhe caixinha, meu brother. Uma trabalheira. A partir de amanhã, se você desenhar caixinha, você tá fora do nosso grupo. Não pode. Pô, tá melhor que eu, que nem caixinha eu fazia, pô. Eu também, cara. Eu nem fazia caixinha. Nem sabia caixinha como é que era. Pessoal, tranquilos? Tá todo mundo comigo? Legal? Então, isso aqui é o conceito para vocês saberem o que nós estamos fazendo. Bom, aí nós vamos lá no objetivo que era o que o Roberto pediu.
Então, aqui no Caracteres, depois vocês dão uma explorada, tá? Só para conhecimento mesmo. Ó, gráfico com rótulo personalizado. Então, assim, o gráfico que eu tinha feito, que o Roberto achou interessante, o que ele fazia? Ele trazia o quanto que eu vendi comparando com o mês anterior, que é o que a gente chama de análise horizontal. Então, você avalia um período com o outro. Então, primeiro, eu tenho que obter o número. Então, essa primeira célula aqui, ó, eu não tenho como comparar ela com nada. Então, ela é o valor base. A de baixo, sim, ó. Então, eu coloco igual essa célula dividida por essa célula menos 1, tá? Então, assim, ó, lembra lá na nossa aula onde nós começamos os nossos encontros? Aqui, a ordem de precedência, o Excel vai fazer primeiro a divisão. E em segundo plano, o Excel vai fazer a subtração. Aí você fala assim, mas Rodrigo, isso é porque está na sequência, né? Não, não é. É porque primeiro ele faz divisão, primeiro ele faz exponenciação, para depois fazer multiplicação ou divisão, para depois fazer a soma ou subtração. Nesse caso, eu não preciso colocar parênteses, tá? Então, o que esse cálculo vai fazer? Ele vai ver o quanto que B4 representa em B3 e vai tirar a parte inteira. Só vai ficar demonstrada na célula a variação. Se esse cálculo der positivo, significa que eu aumentei. Se der negativo, significa que eu diminuí. Nem sempre aumentar é bom. Então, imagine que eu estou fazendo uma avaliação de custo. Custo que aumenta não é bom. Custo bom é o que diminui. Tá? Então, tem que ter essa sensibilidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dar Enter, vou formatar para porcentagem e vou arrastar para as outras células. Dei um duplo clique, pronto. Tá vendo? Ele está trazendo a variação aqui, ó. Isso aqui chama-se variação percentual. Até aqui, tranquilos? Show de bola. Nada de novo. Tá bom? Aí o que nós vamos fazer? Aqui nós podemos, porque como essa célula aqui é data, e aqui eu tenho valores, o Excel não vai se perder. Então, vou pegar aqui no Excel, vou falar, Excel, o que você vai fazer? Selecione, inclusive, o rótulo, ó, selecione a célula 1, B2, A2 e B2, selecione as duas, aquele atalho mágico, Ctrl Shift, por que Ctrl Shift? Porque o Ctrl vai percorrer todas as células e o Shift vai selecionar em conjunto. Ctrl Shift para baixo, o Excel vai selecionar até a linha 43, vou na guia inserir, gráfico, nesse caso aqui, ó, nós temos duas opções. Nós podemos fazer o gráfico de linha e o gráfico de colunas, tá? Inicialmente a gente vai começar com um gráfico de colunas e depois a gente faz o de linhas. Então, ó, o Excel trouxe aqui. Legal? Bom, aí o que eu tinha levado lá pro Roberto é assim, não tem nada daquilo que a gente fez de usar a função texto. É só pedir para o Excel, o rótulo, olhar essas células. É só isso. Então, ó, eu vou clicar aqui no gráfico, design, ó, adicionar elemento, falar para o Excel. Você vai pegar o rótulo de dados, aqui em mais opções. Eu não quero ver os valores, eu quero ver os valores. Eu tenho que, inclusive, clicar nessa célula que está vazia. Você vai olhar todas as células e eu só quero ver, desmarcar o valor. Aí eu vou ter esse efeito aqui, ó. No mesmo gráfico, eu tenho os valores e a variação percentual. Um gráfico muito bom, gente, assim, sabe? Você vê, ó, diminuiu 30%, aumentou 3%, aumentou 36%, diminuiu 23%, 35%, 46%, 6%. Tá vendo? Tá aí bonitinho. Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Tá vendo? É um gráfico que não tem esse gráfico. Um exemplo, lá no Power BI, eu acredito que você não consiga fazer isso. Mesmo sendo software. Você não vai conseguir fazer. Eu ainda não cheguei lá, não. Ainda estamos basicão lá. É. Aí aqui, ó. Deu certo, Gustavo.
Tô fazendo aqui, cara. Beleza. Mas pode seguir aí. Não, eu espero, tranquilão. Rodrigo, nesse caso mesmo, assim, você acha que o ideal seria tirar os valores do lado esquerdo, né? Não. Olha só, se eu apresentar somente a porcentagem, que é a variação, não tiro, porque a ordem de grandeza dos valores vai estar aqui, ó. Então você faz uma leitura conjunta. Você faz a leitura tanto da ordem de grandeza quanto das variações. Nesse caso não, tá, Vitor? Agora, se você usar aquela ferramenta de montar o rótulo da Linda e trazer aqui dentro do rótulo os dois valores, aí sim você vai tirar. Beleza? Beleza. Foi, tá, Rodrigo? Deu? Aham. Deu certo, Hugo? Ô, Rodrigo, eu não tive. Eu não consegui colocar o rótulo, cara, porcentagem. Você conseguiu construir essa... Sim? Construiu certinho? Sim, foi feito. Beleza. Se isso foi feito, sem problema. O meu ele só tá mostrando a. Ele não mostra o rótulo, né? De dados, que é porque 36%. o que você possivelmente fez? Antes de você pedir para ele mostrar os valores a partir da célula, você desmarcou o valor. Você tem que desmarcar o valor só depois que você deixa marcado os valores a partir da célula. Tá? Peraí, então, repete o processo. O Diego aqui falou o seguinte, ó, no chat. Mas os dois valores nesse gráfico ficam muito poluídos. Nesse formato fica melhor, na minha opinião. Então, assim, Diego, é que aqui a gente está fazendo um novo gráfico, tá? É um gráfico de uma avaliação conjunta da ordem de grandeza e da variação percentual. Então, para esse gráfico cabe. Embora ficar poluído, é o que acontece. Quando o seu gestor olhar aqui, ó, menos 54%, ele sabe que é comparativamente com o mês anterior. Tá? Então, aqui, ó, no mês de dezembro eu estou na casa de 1,5 milhão e no mês de novembro eu estava na casa de 3 milhões. Então, por isso que cabe, não fica tão poluído. Tá? Infelizmente, esses valores aqui, ó, são muito grandes. Para eu trazer esses valores aqui no rótulo, vai ficar zoado. Então, a gente vai ter que gastar bastante com a função texto, tá? Tranquilos, vamos deixar esse aqui, então, reservado. Esse aqui a gente não vai mexer. O que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês trazerem ele aqui um pouquinho para a direita. E aqui nós vamos fazer o rótulo da Linda. Então, esse rótulo aqui, Diego, respeitando o que você falou, que esse número tá ruim de ser visto, a gente vai usar a função texto, ó. Vamos utilizar aqui a função texto, ó. Texto. Aí eu vou falar, Excel, pega esse valor que está nessa célula e você vai formatar com base no critério que eu colocar aqui nessa célula. Essa célula aqui, eu preciso fixar alguma coisa ou não? Lembrando que eu vou para baixo e eu quero que ele olhe para essa célula. O que eu tenho que fixar? Tudo. Gustavo falou tudo. Alguém mais? Vitor? 3, deu 1. Eu tava fazendo negócio, tava transformando o... E o texto, né? Você tem que colocar ele como texto. Puta, cara, agora eu não lembrei. Não, assim, ó. Célula D1. Tá. Eu tenho que colocar cifrão em algum lugar? Tem dos dois lados, nem coluna. Ô, Gu, pensa o seguinte, cara. A gente só vai para baixo. A gente não vai para os lados. Lembra que eu passei lá aqui nas primeiras aulas você não participou. É assim, ó. Não, eu participei do rótulo. É porque, assim, Por costume, né? Por costume eu travo as duas, mas... Não, abandona. Eu entendo que dá para travar só... Só a linha. Só o número. Só. Tá? Bom, ele não vai aqui, dar pro lado, né? Como eu não tenho nada aqui, ele não respeitou. Então, eu falei para ele, calma aí. Você vai fazer assim, Excel, ó. Você vai salvar com 0,00 ponto. Ó, aí ele trouxe. Aí falou assim, putz, mas como é que eu ponho um separador aqui de milhar? O separador de milhar tem que colocar assim, ó. O hashtag, ponto, hashtag, ele traz separador de milhar. Não peguei muito bem essa lógica dos números, não, mas... Mas você não vai pegar, porque aqui... Mas depois eu testo. Você tem que estudar formato personalizado. Você tem que pesquisar sobre isso.
Tá? Bom, aí aqui, ó, ele trouxe o valor quebrado, só que isso aqui são milhões, tá? Para trazer o M aqui, ó, se eu trazer o M, ele vai dar aquele erro de novo, ó. Talvez se eu colocar o M entre aspas, ele traz. Então aqui, ó, esse é o formato que vocês vão deixar, ó. M de milhões, tá? Aqui, ó, para até dar um espaço, ó. E vou arrastar isso para todo mundo. Legal? Para não ficar tão poluído e depois vocês terem salvo o passo a passo, o rótulo da Linda vai vir para cá e aqui vai ser o formato milhões. Pô, mas ele não tá mostrando. Peraí, texto B3. Ah, beleza. Já. Lembrando que a cagada aqui. Um M é milhar, 2M são milhões. Agora sim, 3,84. Mas que coisa linda isso. Peraí. Diego Oliveira, fala aí, não ficou bonito isso agora? Texto B3. Dá pra botar junto, né? Que no outro. Agora sim, Gu. Agora quem vai entrar em cena? A nossa princesa do nosso grupo, que é a Linda. Então, vamos aqui fazer o rótulo da Linda, juntando. Bola, foi, Alexandre? Foi boneco, lindo. Beleza. Então, agora aqui, ó, nós vamos juntar isso com isso, como pedindo para ele. Só que aqui, ó, a hora que nós concatenarmos, o Excel vai matar isso aqui, tá? Ó, se eu juntar, ó, isso e Caract 10 juntar com essa célula aqui, ó, essa célula. Essa célula no formato. Aqui ainda eu vou caprichar até mais, ó. Não vou colocar casas decimais. 0 porcentagem. Olha lá, ó. O Excel trouxe o quê? Zoado, porque é aqui, ó. Você falou assim, Rodrigo, por que que funcionou? Porque essa célula aqui, ó, já está como texto. Ela não tem um formato. Lembra que a função texto já converte em texto? Então eu não precisei usar a função texto duas vezes. Pronto. Aí que eu vou pedir para vocês, ó. Nós temos 2 minutos. Dá tempo. Todo mundo chegou aqui? Opa! Vamos lá, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Não tem problema, olha só. Se cair, entra de novo que a gente já tá no fim da aula, tá? Cair, não tem problema. Entra de novo que a gente continua aí mais uns 10 minutos no máximo. Se vocês quiserem, né? Porque se vocês tiverem afim, a gente faz mais coisas. Show de bola. Eu vou fazer um negócio bacana para vocês. Top. Foi, Alexandre? Foi. Deu certinho aqui, cara. É que vocês vão fazer, ó. Vocês vão pegar esse gráfico, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V nele, para ter os dois. Ctrl C, Ctrl V. E aí vocês vão mudar nesse gráfico a parte do rótulo. Ao invés dele olhar para essa célula, ele vai olhar para essa. Então, vou pegar aqui, ó, botão direito. Vou clicar no design, adicionar elementos, rótulos, mais opções. Eu vou falar para ele, Excel, ó, valores a partir das células, só que ao invés de você selecionar essas, você vai selecionar essas daqui. Aí dou um OK. Eu deixo aqui, só está marcado o valor a partir. Agora sim eu faço aquela limpeza, ó. Tiro isso. Clico aqui no rótulo, ó. Vou diminuir a fonte um pouquinho, ó. Ah, beleza. Ficou muito bom isso, meu. Ficou legal, né?
Eu já sabia até pegar, selecionar esses outros valores, mas não tinha a menor ideia desse caractere 10, juntar, meio que pular a linha. Pô, isso aí é fantástico mesmo. Pô, Gustavo, cara, isso aqui, cara, você mostra numa reunião de diretoria, os caras ficam malucos, cara. Muito bom. Porque, olha só, olha quanta informação você tem no gráfico. E de uma maneira muito mais limpa, ó. Se a gente comparar, tá vendo? Comparar esse com esse, qual que é melhor, mais agradável de ver? Com certeza esse aqui, cara, ó. Limpo, tá vendo? Aí o cara vai olhando aqui, ó. As duas informações de cara, né? Exato. Ô, Rodrigo, mas o meu aqui, cara, eu tentei selecionar ele e ele tá tudo embaralhado, mano. Acho que eu fiz alguma cagada aqui. Faz mano. o seguinte, compartilha a sua tela aí. Eu vou parar aqui, você compartilha a sua. Pera aí, deixa eu fazer Vamos lá. Share screen. Boa. Tá vendo aí? Ainda não. Não, primeiro assim, ó. Pode deletar esse gráfico aí. Deleta. Pode deletar. Deleta esse bicho aí. Deleta. Copia o gráfico de cima. Ctrl C. Clica numa Ctrl V. Você só vai mexer no rótulo. Ah, tá. Calma, você tá clicando muita coisa. Você tá com o dedo muito nervoso. Muita calma. Clica no gráfico. Só uma observação, Alexandre. Quando Oi. você selecionou os dados dos rótulos, você não selecionou a partir do zero, tá? Porque a primeira linha não estava comparando com nada, então ele não teve variação nenhuma. Aí você contou como se fosse, tem que tomar esse cuidado. A primeira barra ali está com 14%. Exatamente. Ah, tá. Ó, mas vamos corrigir o de baixo, depois a gente corrige o de cima. Volta lá no de baixo. Tá, vamos lá. Clica nesse númerozinho aí, qualquer número desse. Olha pro seu lado direito. Abriu ali, ó, formatar rótulo de dados. Acha as três barrinhas, a última opção. Isso. Opção de rótulo. Abre opções. Clica ali, ó, selecionar intervalo. Não, sobe. Direita. Opa. Direita. Clica aí. Tá. Sobe um pouquinho a sua tela. Clica aí. Ó, desde a célula vazia da célula E3. Clica na E3. E3, beleza. Ctrl Shift para baixo. Pronto, dá um OK. Tá feito. Volta no gráfico. Clica no eixo vertical, no gráfico de baixo ali. Vamos finalizar de baixo. Clica no eixo horizontal. Lá no gráfico. Deleta. Clica nessas linhazinhas aí, ó. Não, na linha do meio. Aí. Deleta. Pronto. Beleza. Volta no gráfico de cima e corrige ele. Beleza. Não, aí não dá. Tem que... Clica em um só, uma única vez. Um só rótulo. Pronto. Seu lado direito. Agora, isso, opções, valor selecionar e corrige. Esse você vai começar da célula C3. C3, Ctrl Shift para baixo. Pronto. Pode crer. Pô, valeu aí, Gustavo, pelo toque, cara. Eu não tinha visto isso, não. Verdade, não tinha tentado esse detalhe, não. Olha só. Limpa também o rótulo aqui? Ou, não, Rodrigo? não, esse não. Beleza. Porque esse você precisa do número da sua esquerda para ver a grandeza disso. Certo. Tá? O que vocês querem fazer? Vocês querem ver mais um negocinho ou vocês querem finalizar? Cara, pra mim, tranquilo. Eu tô de boa também. Se você tiver tempo aí... Não, então beleza. Ô, Alexandre. Oi. Para de compartilhar, por favor. Tá. Beleza. Valeu. Tranquilos? Então, ó, deixa eu compartilhar o meu aqui. Eu quero que vocês se apeguem no processo que eu vou montar aqui, tá? Futuramente, eu vou passar para vocês de uma forma mais específica. Então, aqui é o seguinte, ó, esses gráficos bonitinhos aqui, vou jogar eles para cá, tá? Joguem um de vocês para cá. A gente vai montar um processo aqui, que o Excel vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma janela de gráfico, tá? E aí a gente vai colocar uma barra de rolagem para andar nos dados. Então vocês vão fazer o seguinte, ó.
primeiro passo, vocês vão vir aqui, ó, na célula G1, vão colocar assim, linha. Depois vocês vão entender o que é. Linha. Nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês colocarem um. Só colocar o número 1. E aqui embaixo vocês vão colocar o número 2. Omito. Embaixo vocês vão colocar igual o de cima mais 1. Nós vamos fazer uma janela com 18 meses. Vocês vão trazer até aparecer o número 18. E essa primeira linha aqui, eu vou destacar ela. Então, se eu mudar esse número, consequentemente, todos os números de baixo vão mudar. Então, se eu colocar 5 aqui, os números vão mudar. Beleza? Todo mundo comigo? Gustavo, Alexandre, deu certo? Oi. Aham. Certinho, cara. Aí assim, ó. Aqui, cara, eu gosto tanto de vocês que a gente vai fazer um negócio aqui bagaceira. Gráfico Vai dar aula top. passada, né? Hã? É o mais ou menos você ensinou na aula passada, né? É gráfico top esse aqui. Esse aqui é top de top de top. Esse aqui é dica da linda com 18 anos, gatinha, um cara atrás dela e eu colocando o cara pra correr. Essa aqui é dica, como os cariocas falam com todo respeito, essa aqui é a pica das galáxias, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui nós precisamos trazer o período. Então, ó, aqui vai ser o período. Aqui vai ser o valor de vendas e aqui vai ser o rótulo da linda. Legal? Então, assim, ó. Quando esse número aqui, ó, for 1, significa que eu quero esse período, esse valor e esse rótulo. Quando aqui for 2, significa que eu quero esse período, esse valor e esse rótulo. Tranquilos? A gente vai fazer isso com a função que todo mundo tem medo, mas para esse momento ela vai ser fácil. Vou fazer assim, ó, igual desloque, cliquem na célula de referência que vai ser o rótulo do período. Tá todo mundo assim? Igual desloque a 2. Boa. Ponto e vírgula. O lins que ele pede aqui são quantas linhas que eu quero me deslocar a partir da referência. Então, nesse caso, vocês vão clicar à esquerda, no G3, e largura, eu quero me manter na mesma, o calls, na mesma coluna. Você vai pôr 0. Só que esse A2 aqui, ó, vocês vão fixar a linha. E esse G3, vocês vão fixar a coluna. Deixem assim, ó. Desloque A2 com a linha fixa, ponto e vírgula. G3 com a coluna fixa, ponto e vírgula 0. Lá na frente vocês vão ter aula de desloque. Gente, não esquente. Se vocês precisarem fazer no trabalho, façam assim que vai funcionar. Não vai dar errado. Até que legal? Beleza. Tranquilo. Vocês vão dar Enter, ele vai trazer um número, não se preocupa com esse número, não se preocupem com esse número, tá bom? Não se preocupem. Vocês vão arrastar isso aqui uma vez para a direita, ele vai trazer um número. Vou formatar aqui igual, ó. Pegar o pincel, passar o pincel aqui para ele formatar igual, pra vocês verem que eu não estou mentindo. E o rótulo, eu posso até copiar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Só que o rótulo, ele não pode estar ancorado nessa célula.
eu tenho que passar ancoragem para essa célula. Então, aqui onde está o C, eu vou colocar o E. Pronto. Olha lá, trouxe o rótulo. Não se preocupe com isso aqui ainda, tá? Por favor, deixe isso aqui assim. O importante é estar assim, ó. Como é que foi isso aí? Agora eu não entendi isso aí. Pera aí, ô Vitão. Ó, vou colocar aqui em cima o que está nessas primeiras células aqui, ó. Você faz isso? Função Cara, fórmula texto, Gu. Você pega uma célula tá. vazia, joga igual fórmula texto, ele te mostra a fórmula ou função que você usou. Corrigiu, Vitor? Terminando de acertar aqui. Qual que é esse aqui? Isso. Corrigi. Beleza. Então, assim, ó. O que que é a loucura disso aqui? Eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, possivelmente na coluna aí, inserirem mais uma coluna e vocês vão escrever o seguinte: período, dica da Linda. Que esse aqui é embaçado, hein? Esse é matador. É o seguinte. Tá vendo que aqui no nosso gráfico fica aparecendo assim, ó, 1 do 1? Não. O nosso gráfico vai aparecer assim, ó. Exatamente assim, ó. Aqui nessa parte, quando for janeiro, ele vai mostrar assim, ó. Jan de janeiro, embaixo 17. E ele vai fazer isso para cada um. Beleza? Tranquilos? Beleza. Quem vai fazer isso? Função texto. Então eu vou pegar aqui, ó, na dica do período dica da Linda, vou fazer Excel, ó, pega a função texto, vem nessa célula e tira para mim o mês, abreviado com 3 letras. Então ficou assim, ó, deixa eu tirar esse fundo laranja que eu acho que não beneficia tanto, tá? Vou colocar aqui sem preenchimento, bonitinho. Então, ó, Excel, você vai vir aqui com a função texto e vai deixar com as 3 primeiros caracteres do nome do mês. E na sequência, você vai quebrar com a função caract 10. Eu quero que você pega novamente com a função texto e tire os 2 dígitos do ano. Pronto. E para ficar mais bonitinho, eu quero que a primeira letra do mês fique em maiúsculo. Então, tudo isso vai ser envolvido com a função pi maiúscula. Tá aí. Isso é uma dica da Linda muito Texto. top. Vou botar um hífen ainda. Hã? Tô brincando. Eu falei, ainda pode botar um hífen aí no meio. Não põe não, Gu, porque ele vai ficar o nome em cima e o número embaixo. Ah, é verdade. O caract vai quebrar para nós. Né? Vai quebrar, verdade. Cara, esse caract ele é matador, só que ele só funciona para objetos, tá? Você nunca vai ver na célula ele quebrando. Isso só funciona para os objetos. Foi aí, Alexandre? Foi, tranquilo. Foi de todo mundo? Foi, Vitor? Foi. Tô indo ainda, peraí. Vai lá, Gu. Beleza. Aí aqui, ó, vou arrastar. Bonitinho. O nosso gráfico só vai ter esses 2, porque isso aqui depois vai no rótulo. Então, vocês vão selecionar essas 2 células, inserir. Posso perguntar um negócio? Pode. Se por acaso
Lá na primeira linha das datas, formatar a data, ela funciona também, não? Não, Gu, porque com a função texto, ó, para você colocar um embaixo do outro, é só com a função texto. Não, Se beleza, você formatar, ele vai aparecer tudo junto. Tá, vai aparecer janeiro/17, por Isso, exemplo. exato. Tá. Exato. Tá? Então, ó, selecione inclusive o rótulo, vou pedir o gráfico, o mesmo tipo de gráfico. Olha a diferença aqui já, ó. Olha essa parte de baixo. Mágica isso aqui, cara. Ah, Olha lá, ó. Como fica limpo. Meu, o negócio fica lindo. Você pode apagar e fazer de novo o gráfico? Aqui, Gu, ó. Seleciona. Aham, Isso aqui pra gente não serve mais, tá? tá. O que serve pro gráfico é isso, ó. Seleciona período, dica da Linda e vendas, vai até embaixo e pede o gráfico. Ó, Não sei porque quando eu faço isso, eu nunca faço dessa forma de inserir, de pedir o gráfico, eu sempre boto para selecionar o dado, porque alguma formatação aqui no meu Excel, ele deixa o gráfico vazio. pô, muito louco, hein, cara? Gu, aí tem que, assim, ó, se você forçar ele a olhar as duas células, ele respeita. Aham. Se você clicar em uma célula só, ele vai sugerir alguma coisa. Aí tem que tomar esse cuidado. Mas esse aqui funcionou? Não. Quer compartilhar sua tela? Deixa eu tentar mais uma vez, peraí. Ô, Alexandre, você não viu ainda o que isso aqui vai se transformar, meu amigo. Ah, funcionou. Caraca, mano, tô impressionado, mano. Muito legal, velho. Você vai ver daqui a pouco, segura. Puta merda, Brinde pra cara. vocês aí, Eu, tá? eu não sabia, cara, real, que tinha essas ferramentas que dava pra fazer. Cara, essas olha só, mágicas. isso aqui não é ferramenta, cara. Isso aqui é fuçar. É Puta fuçamento isso merda, aqui, bicho. tá bom? Sabe, me perdia pra caramba nisso. Tinha que fazer uns negócios que totalmente Não mais. Então aqui, ó. desnecessários. Caraca, Vamos pedir mano. o rótulo, correto? Design, rótulo. Pedir para ele aqui rótulo de dados, mais opções. Porque eu quero que ele veja o quê? Aqui o rótulo da Linda. Então, ó, Excel, você vai mostrar os valores a partir da célula e traz para mim esses valores aqui, ó. Bonitinho. Vou dar um OK. Vou desmarcar valor, né? Para não ficar tão poluído. Uma vez inserido o rótulo top aqui, ó. Vou deletar o eixo vertical. Vou deletar as linhas. Posso até aumentar um pouco mais esse gráfico, ó. Já ficou melhorzinho. Legal? A mágica vai vir agora. Deu certo? Vitor? Show, tranquilão. Assim, ó. Lembra que eu pedi para vocês colocarem igual o de cima mais um? Se eu mudar aqui para 5, automaticamente meu gráfico mudou para iniciar a janela a partir de maio, correto? Muito louco, mano. Se eu Certinho. mudar aqui para 15, ele vai mudar todo o meu gráfico. Só que eu não quero ficar mudando aqui. Eu quero que o Excel tenha uma ferramenta para fazer isso. Apresento a vocês a guia desenvolvedor barra de rolagem. Vocês vão pegar esse desenho aqui, ó. Barra de rolagem. Vocês vão pegar, desenhar essa barrinha e vão desenhar ela aqui embaixo, ó. Bonitinha, desenha ela na horizontal, do tamanho do gráfico de preferência, né? Porque está sendo feito o trabalho top, não vamos jogar fora agora. Desenhar a barra. Alexandre? Oi. Olha só. Barra de rolagem? Pô. Diga lá. Proibido pegar esses aqui de baixo, tá? Não é entendi, esses, desculpa. não são esses. É o de cima. Ah, tá. Esse aqui de baixo você vai ter que programar e eu não tô afim de programar uma hora dessa, não. Beleza. Tá bom? Conseguiu Show. desenhar a barrinha? Tranquilo, é pra desenhar onde? Onde você quer que Aqui desenhe embaixo, ó. Você vai desenhar ele no comprimento do gráfico. aí? Ah, beleza. Vamos lá. Para ficar bonitinho, ficar top. Legal? Toda a extensão do gráfico, né? Isso. Também não vai desenhar uma barra grande, desenha fininha, bonitinha, tá? Bem. Negocinho mais discreto, né? Negocinho Isso. mais. Boa. Beleza? Show de bola. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu preciso. Rodrigo, pode repetir qual é o... Esse aqui, Gu, ó.
Esse aqui. Tá. Esse aqui de baixo não pode. Um dia a gente chega lá. O presente ia ser maneiro, Rodrigo. Cadê o... Hã? Pensei que o presente ia ser maneiro. Bom, foi aí, Gu. Achou? Foi, achei. Agora, essa barrinha aqui, ó, ela não tem uso nenhum, ela não tá funcionando ainda não. Ela só tá de enfeite. Eu preciso criar uma comunicação entre essa barra e aquela primeira célula. Então, vocês vão pegar com o botão direito do mouse na barrinha desenhada, botão direito, formatar controle. Aqui no mínimo, pode deixar em 1, tá? Então, assim, ó. Infelizmente, o Excel ainda não teve uma melhoria para que o máximo eu demonstrasse uma célula. Se eu quero fazer isso, é só com VBA. Naqueles que eu programo, eu consigo definir o máximo dele. Nesse nosso caso, a gente vai deixar em 100. Eu não estou nem preocupado com isso. O mais importante para nós é esse aqui, ó. Vínculo da célula. Vocês vão vincular essa barrinha com aquela primeira célula que muda tudo. Que no meu caso aqui é a G3. Tá? Dá um OK. A caixinha de vocês estão assim, pessoal? Beleza, certinho. Não se preocupa com o valor atual, porque é ele que vai colocar, tá bom? O que significa? Cada clique que eu der para a direita, o Excel adiciona um número aqui, ó. E todo clique que eu der para a esquerda, o Excel vai diminuir um valor aqui, tá? É isso que ele vai fazer. E esse valor que estiver aqui, ele vai descarregar na célula G3. E aí eu vou ter esse efeito aqui, ó. Agora sim, Alexandre, eu quero ouvir o que você vai me falar, ó. Tô navegando no gráfico. Porra, velho. Top. Show Você de pegar bola. um gráfico só, receita de 3 anos, por exemplo, e ficar... Caramba, mano. Exatamente. Isso é no relatório do Rubens, cara. Pra ele se divertir um pouquinho lá. Pô, muito louco. Olha só, vocês vão guardar esse arquivo com carinho. O nosso encontro de hoje finalizou. Depois que eu apresentar a função C, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai destacar o maior valor e o menor valor. O maior valor da nossa série que tiver na janela vai ficar de uma cor e o menor de outra. Ou se preferir, valor acima da média fica de uma cor, valor abaixo da média fica de outro. Ou da Show de mediana, bola. o que vocês quiserem. Mas para isso precisa saber a função C. Fica para o nosso próximo. Beleza? Mano, top, hein, cara. Gostei. Eu achei da Salvem hora esse aí gráfico. a parada. Bom. Função C. Função C. Que vai ser o nosso encontro da semana que vem. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que nós temos possivelmente 2 grupos de pessoas aqui. Ou o cara é solteiro ou o cara é casado. O cara que tá namorando não quis assistir a aula, a menina também. Porque dia dos namorados, né? O cara que é casado falou, casado, Fudido. mano? Casou já era, irmão. Vai fazer o que hoje, amor? Vou assistir a aula. Assistir a aula, assistir a aula. Pronto. Eu tô namorando, mas eu optei por assistir a aula, hein? Aí. Mas olha Melhor. só, Gustavo. Gustavo, sabe o que você vai fazer? Ó, cara, manda esse arquivo pra ela. Ela trabalha num ambiente corporativo também? Em alguma atividade que usa Excel ou não? Não. Que pena. Você ia mandar pra ela e falar, amor, olha o que eu aprendi hoje. Nossa, olha que me seguir. Falar, cara, pode até, no dia do noivado, se você quiser fazer um negócio desse, pode fazer. Ia ser nessa linha. Beleza, gente? Beleza. Não, mas é que tá sendo Pô, muito da hora, boa, mano. cara. Tipo, por mim, podia ter mais de uma vez na semana, assim, porque tô brincando, tá? Porque cada vez que tem aula, assim, dá um ânimo, assim, nas planilhas, fazer uma coisa nova, assim, é muito bom, sabe? Legal, cara. É Obrigado. verdade. Acho que essa é a... Eu também, cara, penso da mesma forma. Meu problema maior é que eu não tenho tempo para poder assistir todas. Tem dia que eu tô de plantão e acabo que eu saio do plantão 7h30 e já tá bombando a aula e eu até Não, me tem esqueço outro de problema, entrar, mas, vai. Você tem cara, outro problema. O quê? A cara. A beleza aí tá prejudicada. Aí tá ruim, mano. Cara, você vai pagar tudo isso que você tá falando, cara. Você vai ver Você só. vai ter um menino, né? Tá fudido. É, Puta merda, mano. Você sabe Tira o que eu esse tô moleque falando. longe da minha filha, rapaz. Você Tá louco? tá ouvindo, mano? Você vai pagar isso que você tá falando, cara. Você vai ver só. Você vai falar pra mim. Ai, meu Vai falar, Deus do céu. meu, escuta o que eu tô falando. Eu não vou falar nada. Vamos ver daqui a alguns anos, beleza? A gente vai falar. Ela, porra,
O Rodrigo falou assim que para mim tirar o Miguel de perto da Linda. Não posso fazer nada, cara. Não posso Tá fazer certo. nada. Não, gente, assim, o que é mais importante é que realmente está sendo útil, né? Porque quando as coisas são úteis, fica mais agradável, fica mais prazeroso para todo mundo. Se fosse um Não, negócio meu, maçante, chato, é difícil. O que eu tô tentando ir com vocês, assim, é conseguir dosar coisas básicas, porque todo mundo precisa ter o alicerce disso daí, a estrutura mínima para a gente conseguir acompanhar, e também algo que já pode ser aplicado no outro dia. Então, um exemplo, filtro avançado. Tem escolas que para você fazer filtro avançado, você teria que ter comprado mais de 60 horas de curso para ver. Então a gente já viu na quarta, sexta-feira. Se fosse dentro de um curso estruturado, a gente está tendo encontro de 2 horas. Então, assim, em 8 horas, olha o quanto de coisa que foi demonstrado. Hoje, se a gente parar para pensar, a gente vai terminar até antes de 2 horas, porque a gente já encerrou aqui, a gente está tendo 10 horas de aula, cara. Então, assim, qual curso você teria 10 horas de aula com possibilidade de mostrar o que você está fazendo, possibilidade de ter um fórum para discutir coisas que você tem dificuldade no dia a dia? Então, essa é a intenção. Agora, assim, é como tudo, cara, o interesse tem que ter de vocês, porque por mim eu estava aqui sossegado, esperando. Apareceu o Vitor, eu falei, Vitor, tem vamos embora, cara. Vamos começar. Então, tendo não tem jeito. Então, quando não tinha ninguém, o que eu estava fazendo? Eu estava procurando um programa aqui, eu ia fazer a aula, ninguém ia interagir, essa explicação aqui que eu passei para vocês não ia demorar 25 minutos. Ó, o recurso é isso, faz, e acabou. Mas a interação de vocês é que traz a riqueza. A dúvida que vocês trazem, sabe? O fato de ter mais de uma pessoa que tem a mesma dúvida e que consegue resolver ou dar outra dica, é isso que é a grandeza do negócio. E o melhor, cara, a única coisa que eu tô pedindo para vocês é só o tempo, atenção e dedicação, cara. Vocês não estão pagando nada. Entendeu? Minha ideia não é chegar daqui 10 aulas e falar, pessoal, agora vamos cobrar. Não, nada disso, cara. A gente vamos longe. Meu negócio para cobrar é um outro processo, cara. Outro processo. Eu já indiquei essa aula para umas 5 pessoas na GV já, mas... não tem jeito. É interesse, né, cara? Assim, as pessoas não aparecem. Então, assim, você tá fazendo mais sua parte, né? Tipo, não é sua obrigação nem um pouco fazer isso, né? Mas, pô, é uma ajuda enorme que você está dando pra gente e eu tô tentando passar isso para as pessoas porque eu sei o quanto está sendo proveitoso para mim, né? Eu tento passar para as pessoas e as pessoas... Cara, olha só, enfim, a gente está passando por um momento, todas as empresas estão passando isso. Vai chegar um momento triste, sabe, de ter redução de quadro, e lá na frente você vai ter que fazer mais pelos que saíram. Então o Excel é uma ferramenta que possibilita você fazer isso. Só que para você produzir mais no mesmo tempo, você vai ter que conhecer um pouco mais as artimanhas da ferramenta. Então vai ter uma pessoa que amanhã vai ter que produzir o dobro e vai ter que ficar no escritório até tal horas trabalhando que nem um maluco. Vai ficar super estressado. E vai ter alguém que vai dar conta com a mão nas costas. Fala, cara, é impossível que você... Cara, não, para mim tá bom. Essa é a grande diferença. Então, esse negócio que você está comentando, Gustavo, de uma forma do cotidiano, pô, tá te ajudando. Cara, quando isso entrar no seu dia a dia de trabalho, você vai produzir muito mais, com muito mais segurança, ter novas ideias, vai te sobrar tempo para ver algo que é o que você tem que ver. Cara, e aí só tem a ganhar, mano. E aí quando você olhar no fim, assim, não foi o Rodrigo que fez isso, foi o seu interesse, cara. Porque o seu interesse, que se você sair dessa aula, você vai me mandar mensagem, ou você vai na internet, ou você vai falar com outra pessoa, falar, ei, Vitor, você conseguiu fazer, não conseguiu? São vocês, cara. Eu só tô aqui para facilitar o negócio, só. Pois é, mas poderia não ter você para ajudar a gente, né? Mas aí Natal. Assim, eu me viro, às vezes eu vejo muito YouTube, mas é o que você falou na segunda aula, sabe? Quando o YouTube tá ali oferecendo uma aula, na verdade ele quer que você clique no link dele ali embaixo para comprar um curso completo, né? E eu nem sei se no curso dele completo ele vai entrar com tanta ênfase da forma que você está entrando, sabe? Então,
E eu acho muito bom participar da aula aqui ao vivo, porque eu poderia muito bem depois pegar o link no YouTube e assistir a aula, né? Mas eu acho muito bom assistir a aula. Primeiro que, porra, você já está perdendo, assim, né? Eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? De alguma forma, a gente aprende muito ensinando. Eu acho que você está disponibilizando seu tempo para a gente e eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, além da nossa motivação em aprender, é estar aqui participando. Eu acho muito importante assistir a aula ao vivo, porque eu posso tirar as minhas dúvidas. Se eu assistir a aula gravada, as minhas dúvidas eu só vou tirar as dúvidas de outras pessoas. Eu só vou sanar as minhas dúvidas através das dúvidas das outras pessoas. Eu acho isso muito bom. E o legal é que, conforme a gente avançar, a ideia é um exemplo. Pô, o Alexandre está com um problema na empresa dele. Problema específico. Ele vai falar, pô, Rodrigo, alguém do grupo, tem como ajudar? Tem. Ah, vamos fazer uma aula, então, do próximo encontro sobre isso? A gente faz, cara. Sim. Então isso que é legal, assim. Essa troca que a gente tem aqui na aula ao vivo, meu, é um puta diferencial, porque se você olha no YouTube, geralmente é o que você tá falando aí, Gustavo. O cara que tá no YouTube, que ele posta uma aula, geralmente o cara já quer vender. Ele tá prospectando uma venda futura. Ou então você não vai ter aquela dúvida esclarecida online, cara. 100% online. Você vai lá, você faz um post e tal, a pessoa vai lá, te fala, manda um link e você resolve. Aqui, o legal daqui, cara, é que, por exemplo, eu não consegui fazer o gráfico. Pô, compartilha a tua tela aí. Todo mundo tá vendo a minha dificuldade. Isso é da hora. Eu acho muito legal essa parte. Esse método ajuda muito a todo mundo rever o conceito, mesmo que você conseguiu refazer, etc. e tal, a tarefa, você vai lá e refaz e você consegue, de certa forma, esclarecer ou melhorar ainda mais o teu conhecimento. Na internet, fica um negócio meio... Então, é que assim, ó, o pessoal que tá vendendo na internet, qual que é o processo que eles têm? É assim, ó. Ele te dá uma aula que nem essa aqui, parecida, só que você não interage. É uma aula hands-on. Ele vai mostrando, ó, é assim, 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 ponto. E aí, quando você compra o link, você compra um link de diversas aulas gravadas. Não é que você vai ter aula com esse cara. E aí ele abre um canal de comunicação para você esclarecer suas dúvidas. Isso que eles estão vendendo. Tem alguns que estão fazendo live, que é o quê? O cara entra lá no YouTube e também grava ao vivo. Só que o YouTube só deixa você interagir com os comentários do chat. Ele não tem essa, falar assim, mostra sua tela para eu ver. Vai lá, Vitor, ajuda o Alexandre a resolver. Não tem. Então, essa metodologia que a gente está fazendo é como estão ocorrendo as aulas na GV. As aulas na GV é isso aqui, cara. Então, é por isso que é o diferente. Porque, na verdade, você está tendo uma aula. Você não está num ambiente que você não interage. Não, você está tendo uma aula, cara. E está todo mundo à distância. Rodrigo, essa é a diferença. Pode fazer uma pergunta aqui. Esse gráfico que a gente fez, daria para usar também, no lugar de ser por ano ali, passar por nome também? Olha só, se prende a ferramenta. Se prende a ferramenta. O clique vai descendo as linhas e o que está sendo demonstrado no gráfico vai indo. O que eu pensei foi mais, tipo assim, já no que eu falei do Rubens, que é o relatório dele. Tipo, de repente criar um gráfico, mas só apresentar de acordo com os nomes que fosse aparecendo, entendeu? Para ele ler. Então, aí tem que ver como é que vai se comportar quando não tiver dado. Aí tem umas certas complicações que vai exigir outros recursos. Beleza. Tá? Mas é isso, pessoal. Próximo encontro a gente volta no conceito de função C para a gente poder explorar mais. Fala aí, Igor. Aquele painel que você falou, você usou lá no começo da aula, eu posso usar também essa barrinha dentro do painel ou não? Pode, né? Pode. Perfeito. Você tem que lembrar que aquele cartão de dados, quando você for clicar, ele muda a célula e o valor daquela célula mostra no seu cartão. Ponto. Para deixar, não sei, eu acho que o ideal é deixar numa outra aba. Isso, e a aba Gu, assim, lá, ó. Os dados, é que nem aqui, os dados vão estar numa aba. O gráfico com a barra de rolagem vai estar em outra. Tá, que aí Seu cartão com a barra de rolagem vai estar em outra.
Ponto. Essa é a mágica do negócio. A pessoa, primeiro que fica mais bonito, né? Porque a pessoa não vai ver número, fórmula, nada disso. E por outro lado também a chance de alguém deletar uma fórmula. Mas vamos chegar lá, cara. A gente vai ter aula encontro para fazer dashboards, tabela dinâmica com relacionamento. Vamos ter Power Query, vamos usar Power Query, consolidando dados. Vou tirar uma dúvida rápida aqui de gráfico, cara. Vai lá. Por que normalmente quando faz gráfico de tabela dinâmica, não se faz gráfico dos dados da tabela dinâmica, não se faz na tabela dinâmica, se faz com gráfico com dados do lado. Assim. Você faz referência à tabela dinâmica. Não sei quem fez isso, não. São finalidades diferentes. Um exemplo, se eu tenho uma fonte de dados que é tabela dinâmica e eu quero fazer esse mecanismo na barra de rolagem, eu tenho que olhar para fora. Beleza? Agora, se eu quero fazer o gráfico simplesmente com os dados da tabela dinâmica, eu não levo os dados para fora, eu olho os dados da tabela dinâmica. E é porque eu acho que não sei, eu vou tentar depois, mas eu acho que quando eu tento pegar da tabela dinâmica, eu não consigo. Não, você não tem que pegar, não. Depois a gente marca, Gu, um encontro, você me mostra, aí eu te falo, específico para você. Tá bom, beleza. Tá bom? Beleza, show. Então é isso, pessoal. Bora descansar. Fiquem com Deus. Obrigado. Alexandre. Rodrigão, valeu, mano. Miguel vai ser a prova de balas? Ei. Miguel tá aí, cara. Tá. Daqui a 2 semanas já tá chegando. Tá bom. Vamos ver se tá ele bom, vai ser a né? prova de bala. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Falou, gente. Um abraço. Valeu. Valeu. Bom final de semana pra vocês.